Olá a todos, estamos aqui para mais uma aula. Eu e meu querido e amigo parceiro Tainos estamos aqui juntos, preparados para mais um dia. Em nossa aula de hoje, não só estudaremos como determinar o domínio de uma função, como interpretar certos tipos de gráficos e por que não, comentar algumas diferenças de gráficos. Então vamos nessa! Então, do que se trata determinar o domínio de uma função? Relembrando o que é um domínio, o que é a imagem, domínio é todo valor que você relaciona com apenas um elemento da imagem. A imagem pode se relacionar com dois elementos do domínio? Pode. O que aprendemos nas últimas aulas é que o domínio nunca pode se relacionar com mais de um elemento, o único elemento não pode se relacionar com mais de um elemento, e também ele não pode ficar sem se relacionar. Foi o que eu defini como exemplo de namoros, né? O domínio, ele nunca pode estar traindo e nunca pode ficar solteiro. Ele tem que ser sempre fiel. Já a imagem não precisa obedecer essa característica, essa propriedade. Pode ficar sozinho e pode, por assim dizer, trair, né? Os números daqui podem se relacionar com mais de um do domínio. Então, conceitualmente, domínio e imagem é essencial para a nossa aula de hoje. Como vocês já assistiram na aula anterior, estão afiados. Então, vamos dar continuidade. Aqui eu estou exemplo de vários tipos de funções e elas não podem simplesmente ser definidas com a nossa relação binária, que é uma propriedade. Ela tem que sempre acompanhar a definição do seu domínio, porque nem sempre o valor que eu posso substituir em x é o número real completo. Existem algumas exceções, mas existem funções que não têm exceção nenhuma. Então você tem que aprender a identificar quando minha função ela não tem nenhuma exceção, quando ela tem infinitas exceções ou quando ela não tem nenhuma exceção. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Essa primeira função aqui é f de x igual a 2x mais 1. Observe que ela não tem nenhuma raiz quadrada, nenhuma raiz de índice par, ou ela pertence a um tipo de fração em que seu denominador é composto por uma variável, a variável x. Então, nesse caso aqui, é uma função do primeiro grau, logo, ela não existe restrições. Posso substituir x qualquer valor. Então eu digo que meu domínio aqui é domínio dos números reais. D é igual a R, simples assim. Outro exemplo de domínio D igual a R é quando minha raiz for uma raiz de índice ímpar. No caso aqui, eu tenho o f de x igual a raiz cúbica de x menos 1. E também não é uma fração em que meu denominador é composto por uma variável dx. Então, no caso aqui, também meu domínio é R, domínio dos números reais. Já as outras não, sempre vai haver uma exceção. Quer ver um exemplo? Eu tenho aqui f de x igual a 1 sobre x sobre 2, x menos 2. Então, já vou dando dicas para vocês. Quando acontecer de você ter uma fração em que a variável x está no denominador, o denominador nunca pode ser zero. Como assim, professor? Nunca pode ser zero. Exemplo. Existe essa divisão? Tem como você fazer essa divisão? 3 dividido por zero? Não, é impossível. Não existe isso na matemática. Isso na matemática, falamos, um termo que é usado muito na faculdade, ela é uma indeterminação. Você não resolve isso aqui. Isso é um problema. Não tem como resolver. Como é que você vai dividir 13 reais para 0 pessoas? Isso é inconcebível. É até errado de se falar, por assim dizer. Então não pode, meu domínio nunca pode ser zero. Então isso aqui na matemática não existe. O contrário, tranquilo, eu posso dividir 0 por 3. Se eu dividir 0 reais para 3 pessoas, as 3 pessoas vão ficar com nada. Isso é tranquilo de se comentar. Mas 3 dividido para 0, aí meu filho, sinto muito. Isso na matemática não existe. Então a mesma coisa eu posso pensar aqui. 1 sobre x menos 2. Então existe um valor que torna um problema isso aqui. Qual seria esse valor? Então eu só estou apenas comentando, a gente vai fazer exercícios organizadamente, mas eu só estou comentando para vocês compreenderem
aonde eu quero chegar com esse assunto. Então existe um valor aqui, que se eu substituir em x, vai fazer isso dar zero e aí vai acontecer esse problema aqui. Você tem que descobrir que valor é esse. Ou vocês fazem os métodos que veremos, ou simplesmente deduz. Qual número eu substituiria aqui em x, que subtraindo de 2 dá zero? Isso é óbvio, né? Seria o 2, o próprio 2. Porque 2 menos 2, 2 menos 2 daria 1 sobre 0. E isso não existe na matemática. Então, o que é que você conclui aqui? Que o domínio, ou seja, o valor de x, pode ser qualquer número, exceto o 2. Porque se você substituir o 2, isso dá zero. Então, essa já seria a resposta. Se perguntasse qual que é o domínio dessa função. Pode ser qualquer número, exceto o 2. Como é que eu coloco simbolicamente matemática? Aguarde um momentinho. Outro exemplo aqui é quando envolve raiz quadrada ou raízes de índice par. Que são os índices, para quem não lembra o que é um índice, é um valorzinho que fica aqui, ó, do lado de fora, pequenininho. Então, índice par, 2, 4, 6, enfim, qualquer valor par aqui no meu índice vai ocorrer esse problema. Nunca pode uma raiz de índice par dar negativo aqui dentro. Então, existe raiz quadrada de menos 4? Não. Existe raiz quarta de menos 36? Não. Existe raiz oitava de menos 100? Não. Então, aqui dentro nunca pode dar negativo. Então, você pega esse conceito e joga agora para analisar o domínio de minha função. Pode o valor aqui dentro dar negativo? Não. Então, você não vai substituir qualquer valor em x. Se eu substituir aqui x, nessa função x mais 2, se eu substituir x por menos 10, quando eu fizer menos 10 mais 2, vai dar menos 8. Existe raiz quadrada de menos 8? Não. Então, eu não posso implicar isso em minha função. Eu tenho que excluir esses valores negativos. Então, já vamos pegando o macete. Quando tiver o denominador com a variável x, você tem que verificar e calcular qual é a exceção. Tem raiz quadrada, você tem que verificar e excluir a exceção. Então, quando eu substituir o valor de x, eu tenho que me preocupar com o resultado de quanto? Dê sempre um valor positivo. Se a raiz estiver no numerador, pode dar zero. Se a raiz estiver no denominador, não pode dar zero. Olha o exemplo aqui, ó. Eu tenho uma raiz aqui, tanto no numerador como no denominador. Aqui você vai ter que fazer cálculos separados e depois fazer interseção. Então, em cima, os valores de x da minha função aqui, raiz de 5 menos x, esses valores aqui em cima podem dar tanto zero como positivo, mas nunca negativo. Já embaixo, pode dar positivo, mas nunca zero, porque vai cair nesse problema, né? De você ter o denominador sobre zero. Então, são regrinhas fixas. Denominador, você tem que se preocupar se tiver o x, e aí você tem que perceber quando é que dá zero. E quando tem raiz, você tem que calcular para sempre dar positivo. Só isso. A regrinha vai girar sempre em cima disso. Ó. Outro exemplo aqui, em cima, como não tem raiz, pode ser qualquer valor. 3x mais 1, você não vai fazer cálculo nenhum com ele. Já embaixo tem o x ao quadrado menos x. Então você vai ter que calcular aqui para descobrir quando é que dá zero e fazer essa exceção na hora de colocar na resposta. Então, como eu tenho a equação de segundo grau, você ia resolver essa equação de segundo grau e determinar o valor de x. Ok? Eu tenho outro exemplo aqui, em que em cima é uma constante, tranquilo, e embaixo eu tenho uma raiz quadrada de x mais 4. Então, você vai ter que verificar qual o valor que torna x mais 4, raiz quadrada de x mais 4 zero, você tem que excluir, e depois quais são os valores que deixam esse resultado aqui positivo. Professor, tu falou aí, já estou pegando mais ou menos a noção, por debaixo tem um valor x, eu tenho que me preocupar em não dar zero. Quando eu tenho uma raiz de índice par, eu tenho que verificar quando dá sempre positivo. Sim, e como é que eu faço isso em cálculo? Como é que é isso aí? É só conceitualmente? Vamos agora discutir como realmente eu devo dar a minha resposta, como que eu devo calcular. Então vamos nessa. Temos aí meu primeiro exemplo, em que minha função é raiz quadrada, bota aqui, ó.
raiz quadrada de 2x menos 4. Não esqueci de botar o f de x aqui. Meu f de x é igual a 2x menos 4, a raiz quadrada disso. Então, como eu falei, quando tem uma raiz quadrada e não for uma fração, você tem que se preocupar aqui em que esse valor aqui dentro nunca dê negativo. Tem que dar sempre o quê? Positivo. Sempre esse valor tem que dar positivo, porque não existe raiz quadrada de valor negativo. Então você não pode substituir x aqui por qualquer coisa. Em matemática, como é que eu simbolizo valores sequencialmente positivos? Que simbologia a gente faz isso? Muito bem. Então eu simbolizo o que tem que estar sempre positivo com maior ou igual a zero. Toda vez que você vê essa linguagem da matemática, maior ou igual a zero, nada mais, nada menos, estou dizendo que é positivo. Se eu botar menor que zero, eu estou dizendo que é negativo. Mas aqui, como é um estudo de função, não colocaremos o símbolo de menor. Sempre utilizaremos o símbolo de maior, porque queremos que o nosso domínio dê positivo. Dê uma resposta verdadeira. Então, por que eu falei maior ou igual a zero? Por que eu estou dizendo que tem que dar igual a zero? Porque isso aqui não é uma fração. Então, aqui dentro da raiz pode dar zero. Existe raiz quadrada de zero? Sim. É o nosso primeiro valor verdadeiro, absoluto. É que da raiz quadrada é o zero. A partir do zero para frente que a gente tem raiz, né? 0, depois 0,1, 0,2, 0,4, enfim. Qualquer valor acima de zero, a partir de zero, tem raiz. Antes de zero, que são os negativos, não existe raiz quadrada. Quadrada, porque se o índice aqui fosse 3, fosse ímpar, 3, 7, 9, 11, não interessa. Se o índice aqui fosse ímpar, nossa resposta não teria problema nenhum, seriam os números reais. Se tipo aí fosse uma raiz cúbica, qual seria a nossa resposta? Você já colocaria que o nosso domínio é igual aos números reais, acabou. Pode ser qualquer número, se aqui for ímpar. Mas o nosso exemplo não é o caso. Não é ímpar o índice. Em si é quadrado, é um índice par. Então, o que é que você vai ter que fazer? Você vai pegar esse valor que está dentro da raiz, 2x menos 4, e vai identificar como uma inequação. Nossa, você estudar tanto isso, muito bem. Se nunca viram, vamos ver aqui a forma de fazer, que é a mesma coisa de uma equação normal. Mesma coisa. Só se preocupe com o símbolo que a gente chama de desigualdade. Por que eu botei maior? Porque aqui dentro só tem que dar positivo. Por que eu botei o tracinho aqui dizendo que pode dar zero? Porque existe raiz quadrada acima de zero. Se fosse baixo, existiria também raiz quadrada de zero. Como aqui, ó. Aqui. Aqui que eu estou falando de raiz, né? Existe raiz quadrada de zero. O problema é que no denominador não pode dar zero. Aí você não pode colocar o zero na sua conta. Mas aqui está tranquilo. Deixa de conversa para fazer. Então, você vai resolver como se fosse a equação do primeiro grau normal, né? Primeiro membro, variáveis, e segundo membro, constantes. Então, tem um 2x, aí eu passo para o segundo membro 4, coloco o sinal, não esqueçam, isso aqui não é uma igualdade, mas a forma de fazer é, e o sinal se altera. Então, x é maior ou igual a 4, dividido por 2, então x tem que ser sempre maior ou igual a 2. Então, 4 dividido por 2, passa dividindo, então x tem que ser sempre maior ou igual a 2. Então, se eu substituir qualquer valor aqui de 2 em diante, isso se torna verdadeiro. Vamos fazer um teste? Um valor aí que seja menor que 2. 1 é menor que 2. Então, vamos substituir aqui em x por 1. E a gente vai ver quanto é que vai dar. Então, eu tenho minha função de 2x menos 4. E eu vou substituir aqui por 1. Foi o que vocês escolheram, né? Um número menor que 2. Então, 2 vezes 1 menos 4. Quanto é que isso vai dar? Vai ficar 2 menos 4. E quanto é 2 menos 4? Muito bem, dá menos 2. Existe raiz negativa? Não existe. É isso que o estudo de domínio faz. Ele verifica quais valores você de fato pode substituir x. Então, eu posso substituir x por qualquer valor acima de 2. Do 2, como tem um sinalzinho igual, porque se eu botar 2 aqui dá 0, a raiz quadrada de 0 é 0. Então, de 2 para frente, nosso domínio existe.
de 2, valores antecessores a 2, não existe domínio. Então, nosso domínio fica definido como... Então, você viu o teste que eu fiz, né? Vou apagar. Então, como é de fato nossa resposta para essa questão? Então, você vai botar D de domínio é igual a... Lembra lá de quando você dava a solução? Então, meu x pode ser qualquer valor de R, pertence a R. Pertence a R. Tá ok? Aí você bota isso aqui, a resposta. X é maior que 2. X tem que ser maior que 2. Pronto. Defini minha função. Então, toda vez que cair no vestibular, uma questão dessa, para que você faça um gráfico, qualquer coisa, ele vai definir, vai dizer, meu f de x, raiz quadrada de x menos 4, tá ok? Domínio, x pertence a R, x é maior que 2. Tranquilo? Aí já coloquei até a resposta aqui, né? Para facilitar. Já mostrei o cálculo aqui e mostrei o passo a passo. Outro exemplo. Deixa eu apagar aqui tudo. Tem outro exemplo aí para a gente fazer. 5, minha função é 5 sobre x mais 1. Então, minha questão 2 é f de x, 5 sobre... Quanto? Isso. X mais 1. Ok, muito bem. Feito isso, você agora vai verificar. Meu numerador está tranquilo. O numerador pode dar negativo, positivo, zero. Aí agora eu vou observar meu denominador. O que é que meu denominador nunca pode acontecer? Ser zero. Então isso aqui tem que ser sempre diferente de zero. É a definição de fração. Quando a primeira vez que você escuta esse nome fração, o professor ele tem que já lhe definir isso. Não sei na sua vida quando você estudou fração, mas toda vez que você inicia o estudo de fração, ele define isso. Toda fração é composta pelo numerador, denominador, sendo que o denominador nunca pode ser zero. Pronto, define fração. Então a mesma coisa aqui. Então você vai fazer a continha. X mais 1 tem que ser diferente de zero. Óbvio. E aí faz a operação como se fosse uma equação normal. Que você está habituada. Então passou para o outro lado. Então eu identifiquei o seguinte. Eu identifiquei que meu x nunca pode ser menos 1. De fato. Se eu substituir menos 1 aqui, menos 1 mais 1 dá zero. Não pode, de jeito maneira. Denominador zero? Nananina não. Certo? Você está ligado que eu sei. Muito bem. Então, já consegui fazer o cálculo. Agora, vou dar minha resposta. X pertence a R. É padrão isso aqui. E meu x tem que ser diferente de menos 1. Nossa, que negócio mais bonitinho, legal. Tem uma forma mais simples, que é o que eu uso. Geralmente, quando acontece de dar respostas assim simples, de apenas ocorrer uma exceção, observe que aqui foram infinitas exceções, né? Ou seja, existem infinitos números antes de 2 que eu não posso usar em x. Já aqui nessa função não. Só existe um único valor que eu não posso usar em x, que é o menos 1. Eu posso usar qualquer outra infinidade de números, só não posso usar o menos 1. Então, quando acontecer isso, você pode botar assim, domínio é R, porém, aí você bota menos, de exclusão, o menos 1. Existe também essa forma de notação aqui. É mais usual em vestibular, é mais usual em professores usando na faculdade, este daqui. Não significa que eu nunca vou usar aqui, usa, só que o matemático gosta de simplicidade, então mais simples isso aqui. Pode ser qualquer número, certo? Exceto menos o menos 1. E você sempre tem que botar entre chaves porque representa um conjunto. É um conjunto unitário, mas representa um conjunto. E nosso terceiro exemplo, aqui eu já botei a resposta dessa questão. O denominador ele não poderá ser nulo, pois não existe divisão por zero. Já falei. Portanto, x mais 1 diferente de zero, aí você faz o cálculo, x tem que ser diferente de menos 1. Então, meu domínio é esse, ou, aqui não estou apresentando, mas existe essa notação mais simples. Pode usar tranquilamente. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Copiou?
Nosso terceiro exemplo já vai aumentando mais o grau de interpretação, não de dificuldade, mas sim de interpretação. Então vamos lá. Raiz quadrada de x menos 2 sobre raiz quadrada de 3x, 3x é de 3 menos x. Pronto. Tem duas raízes quadradas aí. Para ficar com medo, não. Você vai interpretar cada um separadamente. O numerador e depois eu interpreto o denominador. Por último, faço a interseção das duas respostas. Então, qual é que a gente aprendeu? Que o numerador pode dar zero, pode ser qualquer coisa. Porém, eu tenho uma raiz quadrada. Aí vem um problema, viu? Na raiz quadrada, aqui dentro nunca pode dar negativo. A gente fez uma parecida aqui em cima, né? 2x menos 4, parecida. E aqui é x menos 2. Então, aqui nunca pode dar isso. Nunca pode dar valor negativo. Então, você vai chegar aqui e vai definir, ó. Meu x menos 2 nunca pode dar negativo. Como é que eu represento positivo na matemática? Maior que zero. Só que é numerador. Numerador pode dar zero? Pode. Não existe problema nenhum em dividir zero por alguma coisa. Então eu posso botar o sinal de maior ou igual. E aí eu vou e resolvo. Vamos resolver logo? Então 2 passa para o outro lado. Vai ficar x, ó, já a resposta já saiu aqui. X é maior que 2. Mudei de membro. Meu menos 2 ficou mais 2, então. Meu numerador pode ser qualquer valor a partir de 2. Por isso que eu disse que era parecido, né? Que foi a mesma resposta aqui. Só que você vai botar essa resposta no domínio? Não. Porque eu ainda tenho que verificar se todos os valores que cabem no numerador cabem também no denominador. Isso, perfeito. Às vezes, o que cabe embaixo não cabe em cima, e o que cabe em cima não cabe embaixo. Como é que você vai ter certeza? Fazendo a interseção. Para fazer a interseção, eu tenho que descobrir agora minha solução para essa situação. Então, a mesma coisa, é uma raiz quadrada, então tem que ser sempre valores maiores que zero. Agora, aqui embaixo pode dar zero, eu posso botar o símbolozinho aqui, ó, maior ou igual a zero? Não, porque aqui é denominador. O denominador tem que ser sempre diferente de zero. Então aqui, além de dar sempre positivo, não pode dar zero, porque é denominador. Então você não vai botar o tracinho embaixo. Aqui em cima era numerador, quando é denominador não pode. Então, quando você fizer vários exercícios, vira regrinha isso. Tu acha que na primeira vez que eu vi isso aqui, eu fiquei feliz? Eu fiquei, que assunto louco é esse? Mas quando você vai praticando, você vai pegando esse macete, vai sempre repetir isso. Ter raiz embaixo, você vai botar esse símbolo aqui. Ter raiz em cima, você sempre vai botar esse símbolo aqui. Então vira uma coisa monótona, fica repetindo. Você, ficou fácil. Mas você só vai perceber quando é fácil quando você resolver muitos exercícios. Muitos mesmo. Não é fazer 3 ou 4 e tá difícil parar de fazer, não. Vai fazendo vários exercícios que você vai ficar craque nisso aqui. Então eu vou passar meu 3 para o segundo membro. Ok, então vai ficar menos x maior que menos 3. Lembra que toda vez que minha variável no primeiro membro fica negativo, você tem que multiplicar por menos 1 todos os membros. Vocês lembram, com certeza. Se não lembra, assim. Se meu primeiro membro ficar negativo, você tem que multiplicar os dois por menos 1. Para que meu primeiro membro fique positivo, que aí sim eu concluo minha resposta. E aí agora vem a definição. Menos vezes menos dá mais, então eu fico mais 1 aqui. E menos vezes menos também o 3 fica mais. E o que é que acontece com o sinal? Muito bem, para aqueles que relembraram. Toda vez que você multiplicar por menos 1, o sinal tem que ser invertido. Ó. Se ele era maior, está apontando para lá, o nosso Dynos, eles começam a apontar ao contrário, que quer indicar menor. Então, apontou para o Dynos é maior, apontou ao contrário, o Dynos é menor. Então, inverti, logo minha resposta fica resumida a isso. Então, aqui dentro, eu posso colocar qualquer valor menor que 3. Posso botar o 3? Não, a gente já definiu, porque se eu botar o 3 aqui, vai ficar 3 menos 3, 0. E denominador não pode ser 0. Vou repetir isso infinitamente, infinitas vezes, desesperadamente, até você entender que denominador nunca pode dar 0. Por que eu estou repetindo isso? Porque eu peguei uma questão no vestibular, porque eu esqueci desse abençoado. Nas alternativas,
tinha para denominador zero e para denominador não zero. E acabei, ó, na hora da tensão, da pressão, eu acabei cometendo esse erro. Mas depois, dentro da faculdade, por eu ter percebido esse erro na hora da prova, quando eu entrei, eu já não tive esse problema, porque o erro, quando você conserta o erro na sua mente, nunca mais sai. Então por isso que é bom você errar, perceber onde você errou e consertar. Pronto. Defini aqui meus dois valores. O que é que eu faço com isso agora, professor? Você vai fazer uma interseção. E para quem lembra como é que se faz a interseção de conjuntos, você vai fazer 3 retas, né? 1, 2 e a resposta. 3. Lembra disso? Então vamos lá. Para essa daqui, apontando para lá. Então, como eu estou sinalzinho igual aqui, bolinha fechada em 2. Valores maiores que 2, aí você faz essas ondinhas, ó. Ah, professor, eu lembro disso. Muito bem, muito bem. E agora para valores, que foi minha conta daqui, ó. X menor que 3. Então o 3 está mais à direita do 2, então eu vou botar aqui. E a bolinha super aberta. O que é que quer dizer isso, professor? Bolinha aberta e bolinha fechada. Bolinha fechada indica que meu conjunto começa do valor que está embaixo da bolinha. Ou em cima, enfim, a gente bota mais embaixo. Então inicia meu conjunto aqui a partir do 2. Quando é bolinha aberta, como é o caso no teu símbolo, significa que meu conjunto começa a partir do próximo valor. Não inicia do 3. Então, meu conjunto não começa do 3, porque é bolinha aberta, e sim do próximo valor. No caso aqui seria o 2, não existe, porque eles são infinitos. Mas só para você entender, seria um 2,9, né? Que é um próximo de 3. Mas qual o número mais próximo de 3? É infinito. Você 2,9999999, então você não consegue definir qual é o valor mais próximo. Só compreenda que não começa do 3. Né? Então aqui é 3. Pronto, melhorou. E aí você vai pintar para qual lado? Para quem está apontando a seta, ó. Eu não falei que estava apontando contrário a Dinus? Então, você vai apontar contrário a Dinus. E aí o que é que eu faço a interseção? Aí você agora vai comparar. Então você vai separar aqui, ó. Na minha bolinha, nas duas bolinhas, você vai separar, vai perceber onde ocorre a interseção. É bem visível, né? Esse pedaço com esse pedaço não tem interseção. Esse intervalo não tem interseção. Mas aqui no intervalo do meio tem interseção. Então a interseção ocorre entre 2 e 3. E observe que maior que 3 não ocorre interseção. Como é que você visualiza? Onde é que está achurado, pintadozinho, fazendo as ondinhas, e aqui não está fazendo ondinha. Aqui está fazendo ondinha, achurado, aqui também, e aqui não está. Só que aqui no meio está, os dois se encontram. Então isso a gente chama de quê? De interseção. Muito bem. Então ocorreu uma interseção aqui. Deixa eu pegar. Então ocorreu uma interseção. Como é que você vai simbolizar isso? Você vai, ó, criar sua ondinha aqui, ó. Pronto. Entre o 2, bolinha fechada, e o 3, bolinha aberta. Deixa eu abrir essa bolinha, bolinha aberta. Pronto. Entre 2 e 3. Agora vamos dar a resposta do conjunto, né? Deixa eu apagar aqui em cima do meu domínio. Então deixa eu reescrever essa resposta aqui da interseção. Vou colocar aqui essa reta para vocês visualizarem melhor. Então o que é que está acontecendo aqui? Eu tenho uma bolinha fechada, 2, e eu tenho uma bolinha aberta. Por que bolinha aberta? Porque aqui embaixo não pode ser 3, senão daria 0. E aí eu sei que minha interseção ocorre aqui, ó. Calma que eu vou fazer um teste já já. Minha interseção ocorre aí dentro. Tranquilo? Beleza. Então qual é o meu domínio? Domínio é tal Q, X pertence a R, tal P. Você vai botar agora o intervalo. 2 menor ou igual a X menor que 3. Aí eu sempre defino com meus alunos. Como é que representa entre matemática? É esse símbolo aqui. Eu sempre vai ser assim. Meus números aqui que eu posso usar aqui dentro da função não está entre? Então, entre matemática esse menor, X menor.
sempre vai ser entre, em matemática a gente simboliza com isso. A palavra entre em matemática é simbolizada com esse símbolo. Menor que x e menor. Pronto. E aí terminou, fecha, chaves. Essa é a resposta do meu domínio. Vamos testar aqui para ver se faz sentido essa resposta. Porque você achou que poderia ser qualquer coisa, né? Eu posso substituir x por qualquer coisa. Só que aqui está dizendo que eu não posso substituir por números menores que 2, nem por números de 3 para frente, maiores que 3, 4, 5. Então, eu vou fazer um teste aqui. Vou testar com 1. Testar com qual valor? Com 1. O número está aqui, está antes de 2. Vou testar com meu 1. Se eu substituir 1 aqui, você já viu o problema que vai dar. 1 menos 2 vai dar menos 1. Pronto. Não existe raiz quadrada de menos 1. 1 existe, mas menos 1 não. Nos números reais, não. Nos números reais não existe raiz quadrada de menos 1. Então, você já entendeu porque que meu conjunto tem que ser a partir do 2 para frente. E por que tem que parar no 3, sem incluir o 3? Então, vamos escolher outro número aqui. Qual é o número aqui na frente? Escolha qualquer um. 5? Pronto. O 5. Se eu substituir o 5 em qualquer um dos dois, vamos substituir 5 aqui em cima. 5 menos 2 dá 3. Oh, você disse que não podia? Calma, Mancebo. Você tem que substituir nos 2x. Porque o x daqui é o mesmo x do de cima. O 5 em cima tá tranquilo, porque eu posso usar qualquer valor em cima de 2. O problema agora é aqui embaixo. Se eu substituir aqui por 5, vai ficar 3 menos 5 menos 2. E não existe raiz quadrada de menos 2. Então, qualquer valor acima de 3 vai dar negativo aqui dentro e vai dar merda. Não pode. Não pode de jeito maneira. Então, tem que ser valores, de fato, entre 2 e 3. Aí você pergunta, você tá doido, professor? Que valor é que existe entre 2 e 3, rapaz? Se depois de 2 é 3? Ô, Mancebo, o mundo não gira a sua volta, não. 2 e 3, entre 2 e 3, existem infinitos números. Decimais, mas existem infinitos. 2,1, 2,2, 2,3, e termina não. 2,11, 2,1, enfim. Existem infinitos números decimais entre 2 e 3. Infinitos. Essa questão foi interessante para conceituar essas coisas. Beleza? É incontável. Se é infinito, óbvio, né? Então pronto. Nossa terceira questão está feita. Vamos para a quarta questão. Por que eu estou fazendo várias? Porque quanto mais você exercitar, compreenderá os conceitos de domínio e imagem. Pronto, vamos para a terceira agora. A letra A está feita, não existe cálculo. Por que não existe cálculo para a letra A? Para a letra A. Porque não existem restrições aqui. É uma equação de segundo grau, certo? Muito bem. Eu tenho x ao quadrado aqui, meu maior expoente na variável, então x ao quadrado define minha equação de segundo grau. Só que não está dentro de uma raiz e nem está em uma fração, não pertence ao denominador. Então pronto, não tem uma raiz e não é uma fração, ó, fração e fração, frações, né? Tem duas. Então, não é uma fração e não pertence à raiz, então a letra A já está respondida. Quarta questão, letra A. Domínio é igual a qualquer número, qualquer valor. Como é que eu represento isso em matemática? Você bota aquele conjunto maior que você já aprendeu aí até agora, né? Existe outro maior ainda, que vocês ainda vão aprender, que são números complexos. Mas então o maior conjunto até o momento que a gente tem estudado é os números reais. Então meu domínio, qualquer número. Posso substituir aqui x por qualquer valor. Negativo, positivo, fração, raiz, quadrada, o que eu quiser x aqui eu posso substituir. Porque não tem uma raiz aqui envolvida e nem ele está sendo denominador de alguma fração. Então, minha quarta questão, letra A, é isso, não tem cálculo, é assim mesmo. É isso que eu estou falando, conceitualmente analisando. Agora a letra B. A letra B, minha função é um g de x. Posso botar qualquer? Pode. F de x, h de x, é o nome da função. Não vou botar f de x para não confundir com a de cima. Ó. A de cima não era f de x, eu vou botar f de x aqui, não. Bora dar nome para cada uma diferente. Então, minha função é 2 sobre 2x ao quadrado menos 50.
Pronto. Tem raiz aqui? Não. Se não tem raiz, aqui embaixo pode dar negativo ou positivo. Mas qual é o problema quando está no denominador? Não pode dar zero, exatamente. Então isso aqui tem que ser só isso. Você está prestando atenção, garoto? Muito bem. Tem que ser diferente de zero. O Dário já pegou a visão. Então, vou calcular aqui para qual valor em x é que vai dar zero, e aí eu excluo eles. Então, isso é a equação do segundo grau. Tem que ser diferente de zero. Quais são os valores aqui que isso dá zero? Esses eu não vou poder usar no meu domínio, e aí eu vou excluir ele na resposta. Então, esse aqui é a equação do segundo grau, que o valor de A é 2, o valor de C é menos 50, e o valor de B, estaria aqui no meio, está faltando. Então, é zero. Então, A é 2, B é 0 e C é menos 50. Pode usar a fórmula de Bhaskara? Sim. Mas quando B tem uma videoaula falando aqui, só vocês assistirem a videoaula sobre equações do segundo grau incompletas, como resolver, como solucionar. Existe um método mais rápido que a fórmula de Bhaskara. Se você quer usar a fórmula de Bhaskara, boa sorte. Eu não vou usar. Então, como aqui ela é incompleta, com B igual a 0 e C não nulo, então você vai usar o seguinte. Você vai colocar o 50 para o segundo membro. 2x igual a 50. Tenho aulas aqui sobre a equação do segundo grau, hein? Então, agora você vai dividir o 50 por 2. Só posso aplicar o método de tirar raiz depois que eu dividir, ó, depois que o x estiver isolado sozinho. Então, o x aqui vai ser igual ao quadrado a 25. Pronto. Quando chegar aqui, mancebo, você vai pegar essa potência aqui ao quadrado e vai jogar para o outro lado. Qual a operação inversa de potência? Fala aí por vir. Raiz quadrada. Então, você vai jogar essa potência quadrada como raiz. Pronto, raiz quadrada de 25. Estou cansado já de falar isso. Toda vez que você tirar uma raiz de um índice par, de uma raiz quadrada, tem que botar o mais ou menos. Tem que botar o mais ou menos. Então, x é igual a mais ou menos 5. Perfeito. Estou botando tudo igual aqui, né? Só para vocês compreenderem. Mas o certo é, estou trabalhando aqui para definir que é diferente. Então, aqui é diferente, é diferente. Então, observe que a forma de fazer é a mesma, como se fosse igualdade. Eu só deixei aqui com igualdade para vocês compreenderem como é o método mesmo. Mas como eu estou definindo aqui meu domínio, então meu x ele tem que ser diferente de mais 5 e de menos 5. Se eu substituir mais 5 aqui, vai dar 0, não pode. Se eu substituir menos 5 aqui, vai dar 0 também, não pode. Então, o que é que eu faço com essa resposta? Entendi, professor. Eu sei que o x não pode dar nem 5 e nem 0. O que é que eu faço agora com esses valores? Você vai definir seu domínio. Como é que você vai definir esse domínio? Tu vai fazer simplesmente isso aqui, ó. Vocês já viram aí, né? Eu vou apagar só uma partezinha aqui. Então, como é que você vai definir o domínio? Domínio, que é o D. Você pode botar x pertence a R e tal. Eu vou botar o D, né? X pertence a R, tal que x tem que ser diferente de 5 ou x tem que ser diferente de menos 5. Pronto. Tem outra maneira? Tem. Eu já falei que existem notações às vezes mais simples. Você vai botar x pode ser qualquer valor. Lembra como a gente fez na letra A? X pode ser qualquer valor, exceto, você vai excluir agora, os que você não pode, que você já calculou e viu que não pode. Que é quem? O menos 5 e o 5. Pronto. Essa é outra maneira. Ou você dá a resposta assim, como essa daqui, ou você bota a forma mais simples. Sou habituado mais em ver livros tal, de faculdade dessa maneira, mas existe assim também, tranquilo. Tem professor que gosta dessa maneira, tem professor que gosta dessa. Qual que eu posso usar? Qualquer uma, garotão. E garotona. Letra C agora, certo? Eu vou apagar aqui e fazer a letra C.
A letra C é o seguinte. Ela é bem mais divertida, né? É igual a raiz de 5x menos 10 sobre x ao cubo menos 27 mais 20 sobre raiz quarta de x mais 3. Eita, raiz quarta, que medo. Nada disso. É apenas um antecipar, lembra? Então vamos analisar termo a termo. Ó. Você vai fazer a continha para cada um e depois a gente vai fazer a interseção. Então, numerador pode dar zero, só que quando é raiz quadrada não pode dar negativo. Então você vai fazer a continha para x menos 10 maior igual a zero. Pode dar zero, a raiz quadrada, e também, por ser numerador, pode dar positivo. Então é assim que você vai fazer. Então vai ficar 5x maior ou igual a 10. Então isso implica dizer que x é igual a... O 5 vai passar para cá dividindo, né? Então você apaga o 5, vai ficar 10 dividido por 5. E 10 dividido por 5 é maior ou igual a 2. Então, fiz uma maneira rapidinha aí para a gente adiantar o espaço aqui. Então, simplesmente eu dividi 10 por 5. 10 dividido por 5. Então, nosso valor aqui vai ficar x maior ou igual a 2. Pronto. Achamos nosso domínio só para essa parte. Eu quero saber o domínio para a função toda. Então, você vai calculando o domínio por função por função. E aí depois a gente faz a interseção, como a gente fez aqui na letra B. Então vamos analisar agora o x ao cubo menos 27. Está no denominador, não está em uma raiz, então pode dar qualquer valor negativo. Só que está no denominador. O que é que isso nunca pode acontecer? Isso aqui tem que ser sempre diferente de zero. Então você vai fazer isso. X ao cubo menos 27 tem que ser diferente de zero. Então vamos lá. X ao cubo, o 27 passa para o segundo membro, fica positivo. E lembra? Quando eu quero tirar a minha potência e jogar para o outro membro, vai como x tem que ser diferente de raiz cúbica de 27. Por que raiz cúbica? Porque a raiz aqui era cubo. Raiz, né? Minha potência aqui era um 3, que a gente chama de cubo, né? Então, x ao cubo, então vira uma raiz cúbica, quando passa para o outro mundo. Operação inversa. E não bota mais ou menos. Por que eu não botei mais ou menos aqui? Porque o índice é ímpar. Quando o índice é ímpar, não se bota mais ou menos. É simplesmente o resultado. Qual a raiz cúbica de 27? Qual o número vezes ele mesmo? 3 vezes, que dá 27. Isso, 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, a raiz cúbica de 27 é... Então, eu sei que meu x tem que ser diferente de 3. Então, para essa funçãozinha aqui, dentro dessa função tem várias outras, né? Para essa funçãozinha aqui, esse x nunca pode ser 0, porque esse x aqui nunca pode ser 3, porque se for 3, vai dar 0. Pronto. Agora, analisar o 20. O 20 não tem o que analisar. É uma constante, então não se mexe em constante. Vamos analisar agora a última parte, que é essa raiz quarta de x mais 3. Então, raiz quarta de x mais 3, como é raiz de um índice par, eu sei que aqui dentro nunca pode dar negativo. E por ser denominador, não pode dar zero. Então, a gente vai fazer o quê? Dizer que x mais 3 tem que ser maior, e não posso botar igual, porque é denominador, que zero. Então, implica dizer que x tem que ser maior que menos 3. Foi o que você fez aqui, o 3 mudou de membro, né? Era mais 3, mudou a operação para menos 3. Pronto. Então eu tenho um conjunto de respostas aí. Para essa função toda eu sei que não pode, tem que ser maior que 2, não pode ser menor. Eu sei que tem que ser maior que menos 3, não pode ser menor. E eu sei que tem que ser diferente de 3.
O que é que eu vou fazer com essas três respostas? Sendo que para cada uma dessas funçõezinhas, são funções dentro de outras funções que a gente futuramente vai ver que são funções compostas. O que é que eu vejo essa composição de funções aqui? Você vai ter que analisar um a um, já analisei e agora eu vou ter que fazer interseção. Muito bem. Nós fizemos a interseção no exercício anterior, na terceira questão lá. Então aqui é a mesma coisa, você vai fazer a interseção de todos os valores. Então vamos lá. Então eu vou botar uma reta para x maior que... Então, 2, bolinha fechada. Bolinha fechada. Então, as ondinhas é pro lado do Dynos, né? Porque está apontando para ele. Então, já aqui, a mesma coisa. Está apontando para o Dynos, tem que ser o valor para lá. Só que você tem que posicionar o menos 3 no lugar certo, né? Então, menos 3 está antes do 2. Então, você vai fazer outra reta aqui. E vai posicionar o menos 3K, ó. E lá vai botando bolinha fechada, uma bolinha aberta. Não pode dar menos 3 aqui dentro, senão daria 0. Então, menos 3, apontando para o Dynos. Ok. E o que é que você faz? Vou aproveitar aqui, senão o espaço fica curto. O que é que você faz com essa resposta aqui?